frente ao seu torcedor, e o Flamengo é um dos maiores, se não é o maior, não é o maior rival do Atlético Mineiro, porque existe o Cruzeiro. Se não existisse o Cruzeiro, seria não, mas o maior. É um clássico bem importante. Seria o maior rival do Atlético Mineiro. O Flamengo não, o Flamengo deve ter uns 17 rivais antes de contar o Atlético Mineiro. Mas tudo bem, para o Atlético, não deixar o Flamengo ser campeão na sua casa era muito importante. Para os jogadores do Atlético... Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão aí. Flamengo, após empatar diante do Galo em 1-1, o Flamengo consegue abrir 5 pontos na vantagem na liderança e só depende dele para ser campeão na próxima rodada diante do Ceará, né? Bruno Henrique, o cara de 2019, ainda continua sendo decisivo. Nesses últimos jogos ele vem se mostrando um cara decisivo. E eu acho que no momento mais importante ele vem mostrando isso, né? Com a ausência de Pedro já tem um tempinho já, o Bruno Henrique vem se demonstrando esse cara que pode ajudar o Flamengo a conquistar mais um título da Libertadores, né? E também vamos falar sobre o Emerson Royal. O que é o Emerson Royal, né? Tem até uma musiquinha aí, que geral já tá cantando, que surgiu no Tottenham, que é o cara que não defende e nem ataca. Esse é o nosso lateral. Meu Deus, que fase a gente tá vivendo de lateral direito, né? E a gente reclamava do Rodinei na época. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa tua opinião sobre o Rodinei aí. Cismei com o Rodinei. O Emerson Royal, pelo amor de Deus, não dá. O Varela tem que ser titular na final, porque senão a gente tá ferrado. Seleção brasileira, né? Então, assim, achei meio estranho. Mas, enfim, nem acho que ele... Acho que ele é um bom jogador. Acho que ele é um bom jogador. Mas nem acho que seja um jogador de seleção brasileira e nem que valha o valor que o Flamengo pagou por ele, né? Felipe Luiz também acha que não. Acho que ele vale muito mais, né? Muito mais. Então, pois é. O mundo do futebol na questão financeira é um pouco estranho, né? Deixa eu perguntar para vocês assim mais sobre esse meio de campo do Flamengo que vai precisar se superar na final da Libertadores diante do Palmeiras e encontrar soluções para chegar e servir bem os seus atacantes. Eu sei que ontem era um Flamengo modificado, mas às vezes nessa dificuldade de criar, a bola também não chega tão perfeita lá para os atacantes. Passa muito pelo meio de campo essa partida da decisão da competição continental? Acho que não só pelo meio de campo. Acho que tem que lembrar também que ontem os dois laterais eram os reservas. E aí você muda a característica de jogo, tá? O Emerson Royal, como dizia a música lá no Tottenham, não defende bem e ataca mal, né? E do lado esquerdo tem um jogador que vai para cima e joga diferente do Alexandro. Não é essa questão de ser mais ofensivo. O Alexandro, quando sai da defesa para o ataque, ele joga de uma maneira diferente do que o Ayrton Lucas faz. Então, o time muda o jeito de jogar. Acho que isso atrapalha. E no meio de campo, quando você diminui a qualidade, ainda que o Flamengo tenha bons substitutos, mas você diminui a qualidade. Você põe o Everton Araújo, um jogador que está começando agora. Também você vai ter menos criatividade. Se você tiver o Pulgar jogando com o Jorginho e com o Saul, vai ter uma diferença muito grande para fazer essa bola chegar com mais qualidade à frente. Você sabe que eu lembrei de uma outra música aqui, viu, Lofredo? O meio-campo é o lugar dos craques, né? Que vão levando o time todo pro ataque. E aí tem o problema do Flamengo hoje, que é o centroavante é o mais importante. Não tem Pedro, não tem Plata, mas que boa essa notícia ontem, a retomada de confiança do Bruno Henrique. Acho que vai ser muito importante no sábado. Acho que o Felipe Luiz também até falou sobre o Royal, né? Disse que ele teve algumas dificuldades ali na proteção. De bola, né? Mas é isso, eu acho que agora mudam também as laterais, é uma alternativa aí que o treinador optou por esse jogo, que era com um time misto, então fez essa escolha pelos laterais para que não fossem os titulares. O Royal, para mim, é o retrato do que muitas vezes acontece no futebol. A gente vê algumas carreiras que você fala, meu Deus, Barcelona, Milan, Tottenham. Aí você fala, não, estamos falando de um craque, né? E não, muitas vezes esses clubes europeus, eles pagam pelo potencial.
Eu falo isso com propriedade porque acompanhei o Emerson Royal jogando na Ponte Preta com 16, 17 anos, saindo do 17 direto para o profissional. Esse cara, ele já é visto pela Europa como um jogador que é de seleção brasileira, o novo Cafu. E ele ainda nem demonstrou no profissional da Ponte Preta, em Campinas, que ele vai realmente ser aquilo que se imagina. Aí ele vai rodando. Barcelona, vai para o Betis, vai para o Tottenham, vai para o Milan. E assim, acho que ele tem um currículo maior do que o que ele tem de bola. E para um lateral, ainda que você seja ofensivo, ataque muito, seja agressivo, a primeira parte é defender bem. E o Felipe Luiz deixou claro ontem, entendendo que ele tem essa limitação, e ninguém melhor do que o Felipe Luiz, que dominava não só a posição, mas também a arte de defender bem, para tentar ajudar o jogador nessa deficiência, né? Vocês acham que influenciou a estratégia do Palmeiras, levando um time todo reserva para esse jogo, na estratégia do Felipe Luiz? Porque a gente viu, ao longo da semana, o Felipe Luiz falando muito sobre usar o que tem de melhor, né? À disposição. Se a gente olha para o banco, ele tinha outras peças superiores às que ele utilizou no banco, na reserva. Mas isso de colocar um time um pouco mais misto, talvez tenha sido uma decisão depois de ver o que o Palmeiras faria? É que quando o técnico hoje em dia, né, isso é uma coisa atual, fala em usar o que ele tem de melhor, você, todos nós, torcedor, a gente fica pensando nos melhores jogadores. Mas né? é o melhor pro dia, né? Isso, para aquele jogo. Exatamente. Vou usar o que eu tenho de melhor pro dia, ou seja, jogadores com melhor condição física, os jogadores que eu não quero que tenham um desgaste para o próximo jogo. Então, quando ele fala, estou usando o que eu tenho de melhor, mas assim, não é o que ele tem exatamente de melhor. É uma análise em relação à necessidade, ao jogo, às condições físicas, o que ele tem de melhor. Isso é, assim, tranquilo. Assim, vou dizer para você que não tem erro. Sábado estará em campo o que ele tem de melhor. Nesse dia eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. Esse aí não vai ter dúvida. A escalação que o Flamengo colocar em campo... E com ressalva, né? Porque tem gente que ele gostaria de escalar porque é melhor e não vai poder jogar. Sim. Não, é que faltou uma coisa nessa frase. É o que ele tem de melhor à disposição. À disposição. Não, porque... Ontem ele tinha Jorginho. Não, eu digo pra final da Libertadores. Isso, na final da Libertadores, sim. Na final da Libertadores, ele olha, quem é que não está machucado de verdade? Porque tem muito jogador que está... Ih, eu estou machucadinho aqui. Ah, não, mas na final não tem isso, gente. Então, assim, é que tem jogador que está machucado para esse jogo. Entendeu? Ele olha o gramado sintético, viagem longa. Esse jogo aqui eu tô machucado. Tá? Bom, vamos saber, né? Muito em breve o que vai decidir o Felipe Luiz, mas sem dúvida essa máxima vai prevalecer. O que de melhor ele tiver à disposição vai colocar em campo na grande decisão da Libertadores. Não tem papo, não tem conversa. Mas vamos saber o que ele analisou desse empate com o Galo. O time fez um bom jogo. Verdade que não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria. E é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação, mas meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos, de qualquer maneira, tentar vencer esse jogo que era muito importante para a gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Um pouquinho da avaliação do Felipe Luiz sobre a atuação do time. Diga, Lofredo. Lembrar que o Atlético Mineiro vinha de derrota da Copa Sul-Americana, jogava frente ao seu torcedor e o Flamengo é um dos maiores, se não é o maior rival do Atlético Mineiro, porque existe o Cruzeiro. Se não existisse o Cruzeiro, seria o maior. Não, mas é um clássico bem importante. Seria o maior rival do Atlético Mineiro. O Flamengo não, o Flamengo deve ter uns 17 rivais antes de contar o Atlético Mineiro, mas tudo bem. Para o Atlético, não deixar o Flamengo ser campeão na sua casa era muito importante. Para os jogadores do Atlético entregarem... Um jogo decente, um jogo bom depois da derrota, era fundamental. Né? Então, o jogo não se transformou numa partida fácil. Um time bom, o time do Atlético não é ruim, vinha melhorando, perdeu a final da Copa Sul-Americana do jeito que foi, mas
tem pretensões ainda dentro do campeonato, necessidades dentro do campeonato, jogo fora de casa, gramado sintético, público de torcida rival, com rivalidade mesmo, não era uma partida fácil pro Flamengo, não. O São Paulo conseguiu dar uma acertada na marcação da equipe também. Em alguns momentos, Vini, deu para perceber que o Atlético vinha com muita dificuldade nas transições, assim, fazer as conexões da saída de bola com qualidade para chegar lá no ataque. Às vezes isso não acontecia com muita clareza, essa construção. A gente também viu na partida contra o Lanús isso acontecendo, se dando dentro de campo. Agora, importante que o Atlético não saísse derrotado dessa partida, porque daí também vê o Flamengo conseguindo construir na Arena MRV resultados sempre desfavoráveis. O Flamengo ainda não perdeu na Arena MRV. Isso. Já conquistou o primeiro título do estádio. E aí, se você confirma um título brasileiro jogando no estádio do Atlético com todo esse histórico de rivalidade, seria o pior cenário possível para um time que está de ressaca ainda por ter perdido a final da Sul-Americana no último final de semana. Então, acho que o primeiro tempo deu até uma resposta boa, de esse time pode jogar mais e pode ter pretensões na próxima temporada, se tiver um ou outro reforço, agora com a chegada do Sampaoli. Mas, assim, o importante era não ter confirmação de título ontem. Isso aconteceu e o ano do Galo já acabou, né? Pensar mais em 2026, o que restava era isso, era não deixar o Flamengo fazer festa ontem. Eu só não sei se o ano do Atlético acabou. Porque assim... Tô vendo aqui 45 pontos, certo? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação do campeonato? Só que o Atlético tem 3 jogos para fazer. É importante a gente dar uma olhada na pontuação do Atlético, justamente porque o time ainda está tentando sonhar com a Libertadores da América. Não é sonhar com a Libertadores, é sonhar com aquela vaga que pode surgir. Tá? Então, 45 pontos, a gente está vendo ele na segunda parte. Segunda parte, isso aí, 12º. Só que... o Atlético ainda faz 3 jogos, né? Isso, tem, o São Paulo no G8 tem 48 pontos. No caso, todo mundo só faz 3 jogos. É Grêmio, Palmeiras e Flamengo que só fazem 2, né? Isso aí. Então, mas tudo bem. Enfim, são 3 jogos para 3 pontos de diferença em relação ao São Paulo. Porque a gente está falando de 8ª posição, tá? 7ª, que é onde já dá vaga, esquece. Aí, se o Atlético consegue ganhar as 3 partidas dele, ele vai para 54. O São Paulo teria que fazer 6 pontos para fazer os mesmos 54. Para terminar o ano de maneira mais azeda, o Atlético poderia chegar em 8º colocado e ter que torcer para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Existe a possibilidade, mas pode ser o Fluminense. Pega Fortaleza, Palmeiras e Vasco. É a sequência do Atlético. E o Palmeiras ainda brigando pelo título, tá? Então, assim, também não é fácil, não. Não é fácil. O Sampaoli, que não perdeu como mandante desde o retorno ao clube, ele já começa a olhar para 2026 e é inevitável. Deixou escapar o título da Sul-Americana, ainda via Campeonato Brasileiro, tenta uma vaga nessa última chance aí de Libertadores da América. Só que aquilo que a gente falou, o São Paulo não vai contar com reforço, agora passa a ser assunto para ele, Lofredo. O ano que já está pedindo mais jogadores. Quando acabar é reforços. Vai mudar esse time inteiro. Pois é, do que precisa essencialmente o Galo para pensar na próxima temporada? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Após o Flamengo empatar diante do Atlético Mineiro, né, e abrir 5 pontos na vantagem na liderança, o título é só questão de tempo, né? Agora o Flamengo em 2 jogos tem 5 pontos de vantagem, né? De 5 pontos de vantagem em 6 possíveis, né? Obviamente que o Cruzeiro ainda tem chance, porém tem que ganhar o Ceará fora de casa para poder essa chance ainda viver, né? Porém, sabemos que é quase impossível o Flamengo tropeçar 2 vezes nessas 2 últimas rodadas. 2 últimas rodadas. Contra o Ceará no Maracanã e o último jogo diante do Mirassol fora de casa. Sabemos que jogar contra o Mirassol lá é muito difícil. O Mirassol ainda está invicto jogando nos seus domínios, né? Então é melhor o Flamengo sim ganhar o jogo contra o Ceará ou torcer para o Cruzeiro não ganhar do Ceará fora de casa, que só assim facilita a nossa vida de apenas um empate já conquista o título, né? E, obviamente,
A gente esperando que o Flamengo vença o Ceará, mas caso não aconteça, o empate está de bom tamanho. E antes desse jogo do Ceará chegar, esperamos que o Flamengo conquiste a Libertadores, né? Falando de final de Libertadores, vai ser um jogo difícil, o Palmeiras não vive uma boa fase, porém aquilo é um jogo só, quem estiver bem naquele dia tem a melhor chance de ganhar um jogo, sabe? O Flamengo chega em melhor momento. A diferença do Flamengo para o Palmeiras é que o Palmeiras nos últimos 5 jogos não venceu e só marcou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos. O Flamengo vem em um momento muito bem da temporada aí, jogadores decisivos como Arrascaeta, Bruno Henrique, Jorginho. Arrascaeta e Jorginho não precisa nem comentar, os caras, quando eles não jogam, foi demonstrado isso no primeiro tempo, né? Quando eles não jogam, o Flamengo cai muito. E o Bruno Henrique vem se entrou no segundo tempo também, logo no intervalo, e vem se demonstrando um cara que, já que o Pedro tá ausente há um tempinho, ele vem crescendo no momento mais importante da temporada, né? O título, Flamengo é favorito? Mano, é complicado. É favorito? É. Porém aquilo, o Palmeiras em uma final, em apenas um jogo, então é melhor pé no chão, que se o Royal jogar, aí naquela lateral direita ali, possivelmente o Palmeiras pode explorar a fragilidade do defensor, que tem uma carreira até boa por grandes clubes, como foi falado aqui durante o vídeo aí, né? Então, Varela titular, Léo Ortiz joga um sacrifício, ou não também, vamos ver como que vai decorrer o tratamento dele. Mas é importante que o Flamengo conquista esse título para na quarta-feira conquistar mais um título, que é o Brasileirão, né? Então deixa o like, tamo junto, é nóis.